Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando, e o assunto do vídeo de hoje é sobre as representações das cadeias carbônicas. Na aula passada, falamos sobre as características e a classificação do átomo de carbono em uma cadeia carbônica. Se você não quiser perder essa aula, então é só clicar aqui no card que está aparecendo aqui na sua tela. As cadeias carbônicas podem ser representadas por meio de fórmulas moleculares, fórmulas estruturais planas, fórmulas estruturais condensadas e por meio de notação em bastão. Agora eu vou falar separadamente de cada forma de representar as cadeias carbônicas. A primeira forma de representar é por meio da fórmula molecular. Então a fórmula molecular é aquela que mostra os tipos e a quantidade de cada elemento químico existente no composto. Então, para ficar mais claro, eu trouxe aqui dois exemplos. O exemplo 1, que é o metano, e o exemplo 2, que é o etano. O metano é um composto formado por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula molecular fica CH4. Então, como disse aqui na definição, a fórmula molecular é aquela que mostra os tipos de elementos. Então, eu tenho aqui carbono e hidrogênio e a quantidade de cada elemento químico. Então, eu tenho um átomo de carbono. Como eu tenho um átomo, eu não preciso colocar C1, apenas C. Então, eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula molecular é CH4. Já o exemplo 2, que é o etano, é um composto formado por 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Então eu preciso colocar C2H6. Outra forma de representar as cadeias carbônicas é por meio da fórmula estrutural plana, que é aquela que mostra os elementos e as ligações covalentes realizadas por esses elementos. Um exemplo, eu tenho aqui o metano. Como a gente já viu no exemplo anterior, a fórmula molecular do metano é CH4. Então, como eu posso representar a fórmula estrutural plana? Primeiro, a gente precisa saber qual é a quantidade de ligação realizada por cada elemento. Então, primeiro, o carbono, ele pertence à família 4A. Significa que o carbono tem 4 elétrons na última camada. E o hidrogênio, ele não tem família, mas ele tem um elétron na última camada. Então, o carbono, para ele ficar estável, ele precisa realizar mais 4 ligações, porque ele consegue ficar estável com 8 elétrons em sua última camada. Já o hidrogênio, ele consegue ficar estável apenas com 2 elétrons na sua última camada. Então, o hidrogênio faz uma ligação, enquanto o carbono faz 4 ligações. Então, eu tenho aqui o átomo de carbono com 4 elétrons na última camada. O hidrogênio, cada hidrogênio com 1 elétron na última camada. Então, a ligação covalente, né? O hidrogênio faz uma ligação covalente com o átomo de carbono. Esse hidrogênio mais uma ligação covalente com o átomo de carbono. Esse mais uma ligação covalente, mais uma ligação covalente, tá? Então, para a gente representar, fazer a fórmula estrutural plana, é só a gente trocar esse par de elétron por um traço. Então, como que vai ficar a fórmula estrutural plana? Eu tenho o átomo de carbono, 4 traços, e depois a gente coloca o átomo de hidrogênio. Então, essa é a representação da fórmula estrutural plana para o metano. Exemplo 2, o etano. Então, como a gente já viu no exemplo anterior,
a fórmula molecular do etano é C2H6. Então, como que vai ficar a representação da fórmula estrutural plana para o etano? Bom, primeiro, eu sei agora que o etano tem 2 átomos de carbono. Então, numa cadeia carbônica, cada átomo de carbono liga entre si. Um exemplo, então, como eu tenho 2 átomos de carbono e a gente sabe que o carbono faz 4 ligações, então o átomo de carbono, cada átomo de carbono tem que estar ligado entre si. E as outras 3 ligações tem que sobrar para fazer ligações com o átomo de hidrogênio. Então eu sei que eu tenho aqui 6 hidrogênios. Então esses 6 hidrogênios vão ficar distribuídos igualmente para cada carbono. Então, como esse carbono já fez uma ligação, faltam mais 3 ligações. Em todos eles você completa com o átomo de hidrogênio. Para o outro, a mesma forma. Eu tenho mais 3 ligações que eu completo com o átomo de hidrogênio. Então, olha só, para ver se tá certo, eu tenho 2 átomos de carbono, 1, 2, e depois 6 átomos de hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a representação, né, a fórmula estrutural do composto de etano. O exemplo 3 me traz o composto eteno. Então não confunda o composto etano com o eteno, são 2 compostos diferentes. A fórmula molecular do eteno é C2H4. Já a fórmula molecular do etano, como a gente já viu no exemplo anterior, é C2H6. Então, como que eu faço a representação do eteno por meio da fórmula estrutural plana? Então, primeiro, eu tenho que ver a quantidade de cada átomo que eu tenho no composto. Então, começando pelo átomo de carbono, eu tenho apenas 2 átomos de carbono. Então, eu sei que cada átomo de carbono faz uma ligação entre eles, né? E o que sobrou, eu tenho que distribuir para cada átomo de carbono. Se eu tenho um total de 4 hidrogênios, então cada átomo de carbono fica com 2 hidrogênios. Fazendo isso, eu tenho que contar a ligação de cada elemento. Então, olha só, o hidrogênio faz apenas uma ligação, ok. Só que o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Tá faltando uma ligação para os 2 átomos de carbono. O que eu faço? Eu coloco aqui uma ligação dupla. Por quê? Fazendo assim, cada átomo de carbono fica com 4 ligações. Outra forma muito comum de fazer a representação das cadeias carbônicas é por meio da fórmula estrutural condensada ou simplificada, que é aquela que mostra apenas as ligações entre os átomos de carbono. Um exemplo, o etano. A fórmula molecular do etano é C2H6. Então, como que eu faço a representação do etano por meio da fórmula estrutural condensada? Então, primeiro, eu tenho que ver a quantidade de carbono que eu tenho no etano. Então, eu tenho 2 átomos de carbono. Então, cada átomo de carbono faz uma ligação com outro átomo de carbono. E a quantidade de hidrogênio tem que ser distribuídos igualmente para cada carbono. Como eu tenho 6 átomos de hidrogênio, então cada carbono fica com 3 átomos de hidrogênio. Mas como que eu vou fazer a representação da fórmula estrutural condensada? Bom, na definição a gente viu que as ligações só são mostradas para os átomos de carbono. Eu não preciso mostrar as ligações realizadas pelos átomos de hidrogênio. Então eu coloco apenas aqui H3, porque eu quero dizer que 3 hidrogênios estão ligados ao átomo de carbono. Do outro lado eu faço a mesma coisa, H3. Então a fórmula estrutural condensada do etano é H3C
a ligação entre os átomos de carbono eu represento, que é uma ligação simples, covalente simples, e depois H3, que é a quantidade de hidrogênio ligados a esse átomo de carbono. Eu tenho aqui no exemplo 2 o composto eteno. Então a fórmula molecular do eteno é C2H4. Então, para fazer a fórmula estrutural condensada ou simplificada do eteno, primeiro a gente faz a fórmula estrutural plana, porque aí assim facilita a gente chegar na fórmula estrutural condensada. Então, para isso eu preciso saber a quantidade de carbono que eu tenho no eteno, que são 2 átomos de carbono. Então, cada átomo de carbono faz uma ligação entre si. Depois eu vejo a quantidade total de hidrogênio e divido, né, igualmente para cada carbono. Então, se eu tenho 4 hidrogênios, cada carbono vai ficar com 2 hidrogênios. Depois eu vejo se cada átomo está com as ligações completas. Então, eu sei que o carbono tem que realizar 4 ligações. Então, eu tenho 1, 2, 3 ligações no carbono. Então, eu preciso colocar uma ligação dupla aqui entre os átomos de carbono, porque eu sei que cada átomo de hidrogênio faz apenas uma ligação e os átomos de carbono fazem 4 ligações. Então, eu só posso colocar essa dupla entre os átomos de carbono. Agora, eu tenho aqui a fórmula estrutural plana. Como que eu faço a fórmula estrutural condensada? Então, eu vejo aqui, eu tenho 2 átomos de hidrogênio para esse carbono. Então, o que eu faço? H2C. A ligação dupla que tem que estar representada, depois C e os 2 átomos de hidrogênio. Então, vai ficar H2C, dupla C, H2. Então, essa é a fórmula estrutural condensada do eteno. Outra forma de fazer a representação das cadeias carbônicas é por meio da notação em bastão ou das linhas de ligação, que é aquela que mostra apenas as ligações entre os átomos de carbono e os átomos diferentes de hidrogênio. Um exemplo, eu tenho aqui o propano. Então, a fórmula molecular do propano é C3H8. Então, para facilitar, primeiro eu vou fazer a fórmula estrutural condensada para depois transformar a fórmula estrutural condensada para notação em bastão. Então, a fórmula molecular do propano me mostra que eu tenho 3 átomos de carbono nesse composto. Então, cada carbono faz uma ligação, né, em sequência, né, entre si. Depois eu vejo a quantidade total de átomos de hidrogênio. Nesse caso, eu não posso dividir igualmente os hidrogênios entre os carbonos, porque eu tenho que ver que cada átomo de carbono faz 4 ligações. Então, esse primeiro átomo de carbono, ele fez apenas uma ligação. Então, para completar 4, eu preciso colocar 3 hidrogênios. Então, vai ser a H3C. Então, eu tenho 3 ligações aqui com mais uma, 4. Esse carbono do meio, ele fez 2 ligações. Então, para ele faltam apenas 2 hidrogênios, né? Então, eu posso colocar esses 2 hidrogênios aqui dentro da sequência de carbono. Então, H3C mais CH2 e depois o outro carbono da ponta vai ficar com mais 3 hidrogênios. Então, 3 com 3, 6, com 2, 8. Então, a fórmula estrutural condensada está correta. Agora, para fazer a fórmula em notação em bastão, primeiro, eu preciso ter em mente a definição. Então, eu preciso mostrar apenas as ligações dos átomos de carbono. Eu nem preciso representar os átomos de carbono. Então, olha só, cada átomo de carbono faz entre si uma ligação simples. Então, ó, eu faço uma linha. Aqui significa que eu tenho CH3 na ponta.
aqui CH2 e depois eu puxo, então fica tipo uma casinha. Então no vértice eu tenho uma ligação de carbono e nas pontas também. Então essa é a notação em bastão do composto de propano. No exemplo 2, eu tenho o composto propanol, que é diferente do propano. O propanol é um álcool, então a fórmula estrutural condensada do propanol é H3C, CH2, CH2OH. Então como que eu faço as linhas de ligação ou a notação em bastão do propanol? Então, primeiro, eu preciso fazer só as ligações que ocorrem entre os átomos de carbono. Então, aqui eu tenho, entre esse e esse átomo de carbono, eu tenho uma ligação simples, né? Agora, entre esse e esse, eu tenho mais outra ligação simples. Então, eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Porém, aqui nessa ponta eu não tenho o CH3, eu tenho CH2 e depois OH. Então, nesse caso, eu preciso representar o OH. Por quê? Porque é um átomo, o oxigênio é um átomo diferente do que CH3, né? Então, eu tenho que puxar mais outra perna e na ponta colocar OH. Então, essa é a notação em bastão do propanol. No exemplo 3, eu tenho o composto butano. Então, o butano, ele possui 4 átomos de carbono. Então, para eu fazer a notação em bastão do butano, eu preciso representar apenas as ligações que ocorrem entre os átomos de carbono. Por que eu não preciso representar nenhum outro átomo? Porque aqui eu não tenho átomos diferentes de carbono ou hidrogênio. Se eu tivesse um átomo de nitrogênio, aí sim eu precisaria representar o átomo de nitrogênio. Se eu tivesse um átomo de enxofre, eu também teria que representar. Por quê? Eu teria que representar os átomos que são diferentes de carbono e hidrogênio. Então, para fazer a notação em bastão do butano, primeiro eu faço apenas as representações das ligações que ocorrem entre os átomos de carbono. Então, do primeiro para o segundo carbono, eu tenho uma ligação simples. Depois, do segundo para o terceiro, outra ligação simples. E depois, do terceiro para o quarto, outra ligação simples. Então, essa que é a notação em bastão para o composto butano. Agora a gente vai falar das aplicações de alguns compostos utilizados nos exemplos dessa aula. O gás metano, de fórmula molecular CH4, pode ser produzido nos lixões por meio da degradação da matéria orgânica. O gás natural é uma mistura de metano, etano, propano e butano e pode ser utilizado como combustível para automóveis movidos a gás. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu gostei aí embaixo do vídeo. Também não se esqueça de ativar o sininho. Me siga em todas as redes sociais e te espero na próxima aula. Tchau!